Boa noite, pessoal. O nosso assunto de hoje vai ser a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ou CIPAT. A CIPAT é um período de uma semana, como o próprio nome diz, não é? Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ou seja, são atividades executadas na empresa durante um período de uma semana. O foco desse evento é tratar exclusivamente de ações, comportamentos, atitudes voltadas para a prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais que eventualmente possam acontecer e aquelas que talvez os empregados estejam expostos. Ela é regulamentada pela Portaria 3214, a norma regulamentadora número 5, né, que em seu item 5.16, na letra O, diz que é dever da CIPA promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ou a CIPAT. Eventualmente, as empresas que não tiverem SESMIT, a própria diretoria da empresa, ou a própria chefia ou liderança, não importa que nome seja, ela deverá definir quem será o responsável pela organização da CIPAT. Isso é um requisito legal e tem que ser cumprido por todas as empresas. A norma, a NR5, ela não especifica a partir de que número de empregados a CIPAT deva ser realizada. Então, o entendimento comum é de que, se a norma não especifica o número de empregados, ou seja, pode ser empresa grande ou empresa pequena, entende-se que todas as empresas precisam realizar esse evento, né? E ela tem que ser realizada durante o horário de trabalho e a duração de uma semana. Acontece que tem algumas empresas que realizam a CIPAT, mas não cumpre essa carga horária de uma semana de realização do evento. Essas empresas, elas podem ter problemas com a Justiça do Trabalho, né, em caso de uma auditoria ou coisa do gênero. Então, se especifica lá que é uma semana de atividades. Não há o que se questionar com relação a isso. O objetivo da CIPA, da CIPAT, é promover a conscientização dos empregados no tema voltado para a segurança do trabalho. Por isso que essa atividade durante uma semana, ela é massivamente relacionada e aborda constantemente com diversos eventos durante aquela semana, assuntos voltados para a segurança do trabalho, tentando desenvolver nos empregados, tentando sensibilizá-los a identificarem as condições de riscos ou dos riscos que existem nas operações. Então, ela faz bastante eventos, como, por exemplo, para incentivar a participação dos empregados, gincanas, palestras dos mais variados temas, sorteios de brinde, alguns concursos entre os empregados, sempre relacionados com segurança no trabalho. E o objetivo é motivar o trabalhador a cuidar de si e a cuidar dos outros, a cuidar do seu colega, né? Estimulando sempre a adoção de um comportamento seguro e desenvolver a sensibilidade dos empregados na identificação de situações de risco. E quando for o caso também, o que o empregado precisa fazer para que essas situações que ele identificar, que tipo de tratativa ele tem que dar nisso, para buscar
soluções, quem seria o responsável, quem poderia ajudá-lo. Isso contribui para que haja uma maior aproximação entre os diferentes departamentos da companhia, porque afinal todos os empregados, todos os departamentos, todos os setores estarão participando de um mesmo evento, cuja finalidade é uma só: é desenvolver a consciência dos empregados para que tenham um comportamento seguro. Às vezes pode existir algum tipo de dúvida com relação aos temas que deveriam, ou que deverão, ou que devam ser discutidos na CIPAT. Na realidade, não existe uma tabela com assuntos para se discutir na CIPAT. Quem define isso é o comitê organizador. Então, tem uma equipe lá da CIPA que está saindo, né? Eles que vão se reunir, definir. Geralmente se cria um slogan para aquela CIPA, define o tema básico, que assunto vai ser tratado, né? E esse comitê é formado por pessoas da CIPA, algumas pessoas também da segurança do trabalho, ou quem eles julgarem pertinente a sua participação. Então, além de falar sobre segurança do trabalho especificamente, da área de trabalho, olha, naquela área que o pessoal trabalha, existe um grande risco de acidente, por exemplo, de queda no mesmo nível. As pessoas podem escorregar, etc., e se ferirem. Também existe uma pauta de assuntos genéricos, né, que é de interesse de todos. Muitos dos empregados podem até estar enfrentando alguma dificuldade na família, com alguns comportamentos, então existem alguns exemplos colocados aí. Por exemplo, pode-se falar sobre o alcoolismo, que o alcoolismo, além de afetar as famílias dos empregados, afetam também os próprios empregados no desenvolvimento das suas atividades. O tabagismo, a violência doméstica, a violência contra as crianças, contra adolescentes, contra as mulheres, comportamento no trânsito, como é que a gente pode ter um comportamento mais gentil e seguro no trânsito, coisas relacionadas à cidadania, né? Quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações enquanto cidadãos. Acidentes domésticos é muito comum, é que a gente não entra nessa pauta, mas existe uma grande quantidade de acidentes domésticos. Pessoas que caem de escadas, pessoas que improvisam ferramentas, choque elétrico, queimaduras, principalmente de crianças, às vezes uma falta de atenção, colocando uma panela lá no fogo, dependendo da posição que deixa o cabo, a criança passa, bate naquele cabo, naquela panela e cai na criança óleo quente ou água quente e provoca um acidente grave. Participação em serviços em voluntariados. Pode fazer também uma palestra sobre alimentação saudável, que tipo de alimentação é melhor para a nossa saúde, hábitos de higiene e assim por diante. Então, existe uma infinidade de assuntos que geralmente o comitê organizador da CIPA inclui esses assuntos na pauta dos assuntos especificamente voltados para a segurança do trabalho enquanto empregado está executando as suas atividades na fábrica. Alguns outros exemplos de assuntos voltados para a segurança em si. Isso enquanto o empregado estão dentro da fábrica executando suas tarefas. Um problema sério que as empresas encontram é o uso do EPI. O EPI ele é de uso obrigatório, a empresa é obrigada a fornecer, mas o empregado é obrigado a utilizar. É inacreditável que esse é um dos grandes problemas que se debate o tempo todo nas operações nas fábricas. Os empregados não usam o EPI. Alguns empregados não usam o EPI.
Então, qual que é o trabalho da companhia? Qual que é o trabalho da CIPAT? Desenvolver, tentar sensibilizar aqueles empregados quanto ao uso do EPI. O empregado tem que entender que o EPI é para a proteção dele próprio e, eventualmente, dos seus colegas. Então, essa é uma tarefa muito difícil e tem que ser discutido diariamente. E a CIPAT é um bom momento para aprofundar um pouco mais esse debate. Os direitos dos trabalhadores também é uma coisa interessante que se discute na CIPAT, os direitos das empresas e também os deveres, né, dos empregados e das empresas. Não é só direito, tem deveres também. Os requisitos legais, quais são as normas, quais são as leis, o que rege a questão da segurança. Por exemplo, existem atividades para que o empregado possa exercê-las, ele tem que ter treinamento específico. Você não pode simplesmente chegar na fábrica e sair mexendo com o equipamento ou fazendo todas as atividades, não. Tem uma série de requisitos legais que devem ser seguidos. Isso é muito importante que seja levado ao conhecimento de todos os empregados. E na CIPAT é um ambiente propício. As análises de acidentes, é bastante importante que na CIPAT alguns acidentes mais importantes ou mais graves que tenham acontecido, é importante que seja tratado nas reuniões da CIPAT, que se mostre lá a análise, até para servir como exemplo, para que os empregados entendam das dificuldades que se tem quando acontece um acidente. Na realidade, não é só o empregado que se acidentou, que se feriu, que de alguma forma teve algum prejuízo. Isso afeta a empresa inteira e é algo extremamente complexo de ser feita, é uma análise de acidente. Então, nada mais importante que mostrar para os empregados os resultados daqueles acidentes que foram considerados mais importantes. Tomara que não tenha nenhum acidente, mas caso tenha, é uma boa oportunidade para exemplificar. As inspeções de segurança, orientar como que é feita e por que é feita a inspeção de segurança, qual que é o objetivo da inspeção de segurança. Ninguém está ali caçando bruxa, procurando empregado mais ou menos relapso com relação às suas obrigações voltadas para a segurança. Simplesmente as inspeções precisam ser feitas e têm um caráter muito mais orientativo do que punitivo. Algumas atividades que são realizadas nas fábricas precisam de ter documentos preenchidos. Alguns documentos podem ser por conta de um requisito legal ou pode ser por procedimentos internos da companhia. Esses documentos precisam ser preenchidos. Então, nada mais interessante do que, nessa ocasião, chegar e esclarecer aos empregados, né, a importância de se preencher esses documentos. E até mesmo exemplificar, colocar alguns exemplos, mostrando, ensinando a fazerem. A questão do içamento de carga, isso é uma atividade extremamente perigosa e existe uma série de requisitos que precisam ser seguidos e geralmente, infelizmente, alguns empregados não atendem. Por exemplo, se tem uma determinada área que está delimitada porque está ocorrendo uma atividade desse tipo, aquela área não pode ter acesso de ninguém, mas infelizmente algumas pessoas não obedecem aquela sinalização de bloqueio. E isso, em algumas companhias, é considerado falta gravíssima. A pessoa entrar numa área onde está ocorrendo o içamento de carga. A pessoa pode, inclusive, perder o emprego por conta disso, apenas por ultrapassar uma determinada área demarcada. Assuntos relacionados ao combate a incêndio, a importância de se combater incêndio, inclusive nas empresas existe a brigada de incêndio, que é obrigatório por lei que se tenha brigadas de incêndio nas empresas. Também palestras sobre primeiros socorros. No caso, aí não será um treinamento específico de primeiro socorro, mas as pessoas entenderem alguns comportamentos relacionados a primeiros socorros. Falar sobre o meio ambiente, o cuidado
que há que se ter com o meio ambiente, tanto dentro da fábrica como fora da fábrica, a saúde do trabalhador, o que o trabalhador precisa fazer para que mantenha a sua saúde em dia, e disciplina operacional, que é uma falha grave que nós temos. O que os empregados precisam saber para que aquela disciplina operacional, aqueles hábitos saudáveis de execução de tarefa da forma que tem que ser feita, a redução dos vícios operacionais que a gente acaba adquirindo com o tempo, com a experiência, que isso seja eliminado. Esse é um assunto bastante importante e muitas vezes essa indisciplina operacional é a causa de, ou contribui para as causas de muitos acidentes. A CIPAT é realizada dentro da fábrica ou dentro da empresa e durante o horário de expediente. É um evento obrigatório para os empregados. Ainda assim, as empresas, elas incentivam a participação dos empregados e para que essa participação seja mais representativa, adota-se uma série de brincadeiras até que torna o evento bastante interessante, divertido e quebra um pouco todo aquele formalismo de um evento voltado para a segurança do trabalho. Então nós listamos aqui alguns exemplos que as empresas adotam, comumente adotam. Devem existir vários outros por aí. Mas, por exemplo, uma gincana entre os diversos setores da companhia. Então faz uma gincana entre as diversas áreas, sempre com foco voltado para a segurança do trabalho. Campeonato de frases sobre saúde e segurança. Geralmente as frases que ganham esse campeonato, elas são colocadas em faixas e cartazes e banners nas empresas, em alguns locais da fábrica. Isso é muito interessante, isso incentiva muito a criatividade dos empregados. Peças de teatro que são feitas pelos próprios e apresentadas pelos próprios empregados, geralmente sai muita coisa boa disso aí, e bastante divertido. Sorteio de brindes, geralmente todos os dias após a execução do evento, que pode ser feito várias vezes no dia, pode ser feito de manhã, de tarde. Existe também visitação aos postos de trabalho, né, enquanto o empregado está executando a sua tarefa. Sorteio de brindes, são brindes simples, tipo canecas, chaveiros, essas coisas que são interessantes, isso também é bastante motivador. Campeonato de músicas sobre a segurança, geralmente o pessoal faz compõe músicas ou troca letras de músicas já de sucesso, falando sobre segurança. Isso também é algo que atrai muito a participação dos empregados. Desfile de modas com os EPIs e os uniformes da companhia, isso é uma coisa bastante interessante e muito criativa, né? Os empregados fazem uma espécie de desfile de moda lá, tipo aquelas São Paulo Fashion Week, fica muito interessante. Competição de perguntas e respostas, campeonatos de jogos de carta, algumas simulações de primeiros socorros, né, como se fosse uma peça de teatro, coisas desse tipo. E também uma coisa bastante interessante é premiar o empregado ou os empregados que se destacarem, ou que se destacaram no último ano, por exemplo, com um comportamento seguro. Isso também é uma atividade bastante interessante e bastante motivadora. Bem, pessoal, esse foi o nosso tema da aula de hoje. Falamos sobre a CIPAT. É claro, de uma forma que nos parece suficiente. Eu espero que os senhores tenham gostado e até a próxima.